Aconteceu de esta pecinha aqui, que é uma armadilha de pernilongo, que funciona por luz ultravioleta. Tem um cooler aqui e um recipiente na qual os insetos são mortos por desidratação. Aconteceu desta peça aqui queimar uma plaquinha aqui dentro. E eu fiquei para jogar fora, porém fiquei tentado a analisar este produto. Vou dividir esta análise em duas partes. Quero inaugurar um quadro aqui. Não sei se eu vou conseguir dar procedência em outros produtos, porque dá bastante trabalho, tá? E o meu tempo não é muito para fazer vídeos, edições, etc. Que vai ser de um quick draw, tá? Vou fazer um quick draw desse produto aqui, manual, depois modelagem tridimensional, e num segundo vídeo eu pretendo analisar peça por peça até finalmente achar a solução do que acontece com esse produto e também consertá-lo, certo? Então, neste vídeo eu vou colocar apenas o Quick Draw, tá? Para desenho manual, croquis ou esboço, e também modelagem tridimensional de modo panorâmico, só para vocês verem como que funciona uma tradução de esboço para peça tridimensional. Então, vamos lá, espero que vocês gostem. Tive a ideia de criar este quadro de desenho rápido. Eu não sou desenhista artístico, então o que eu vou fazer é um esboço de um desenho técnico seguido de uma modelagem tridimensional. Esse tipo de desenho é muito valorizado por clarificar conceitos e aumentar algumas percepções de mecanismos e esquemas, tá? No caso aqui desse produto. Esse conjunto ele é relativamente simples do ponto de vista de simetria, ele é radial praticamente em quase tudo. Eu fiz esse esboço em primeiro diedro, tá? Então primeiro eu localizo na folha, né, onde vai ficar a vista frontal e a vista superior. Devo estimar mais ou menos uma escala dentro da nossa folha layout. Fiz uma versão simplificada e uma vista de corte, mais alguns detalhes em escala. Depois eu vou cotando com o auxílio de uma escala e um paquímetro as principais medidas. Depois de achar os principais pontos, a gente vai traçando de leve uma geometria. A posição do braço minha estava meio ruim por causa da câmera, mas até que o traçado não ficou tão ruim. Lembrando que eu não sou desenhista artístico, tá? Então eu começo pela parte superior, localizo mais ou menos os olhos, tento manter uma certa simetria e aí eu começo a achar a posição do cestinho, tá? Traço mais ou menos a geometria interna do cestinho e a parte do corpo, tá? Estou considerando que ambos têm arcos tangentes, tá? Ligando um no outro. Depois eu esboço o suporte, tá? O botão de cima e a carinha do sapo. A hora que eu achei estar com todos os traços, eu começo a dar os traços mais fortes e dar alguns detalhes, como os furinhos no cesto, etc. Eu crio um detalhe em escala indefinida, tá? Para cotar os furos. Depois eu coloco 2:1, mas é sem garantia, né? Depois eu inicio uma réplica praticamente da vista frontal, tá? Uma vez que é uma peça radial, né? Então ela se repete quando ela é projetada na vista lateral esquerda, né? No caso aqui vai ser uma vista de corte, um corte em primeiro diedro, lembrando, né? Essa será uma vista, tá? Em corte, vou fazer um corte de modo completo, tá? Não de secção. Acho novamente mais ou menos os mesmos pontos, tiro as medidas com base na lapiseira e dou início à vista. Como explicado no vídeo sobre projeções paralelas e perspectiva, esse desenho ele é cilíndrico, tá? O que quer dizer que ele não tem ponto de fuga e duas projeções ortogonais. É um esboço que não esgota o produto, tá? Se eu fosse levar o desenho só na base do esboço, eu teria que ter várias outras folhas, tá? Ou uma folha maior, né? Bem, é um esboço de desenho técnico bem simples. Esse tipo de desenho ele me faz lembrar da época em que eu trabalhava para uma ferramentaria, tá? Na qual eu tinha que ir em campo para buscar algumas peças e fazer esboço. Haviam peças que eram mandadas fazer fora da fábrica e muitas vezes era melhor que nós mesmos fabricássemos ela, né? Então eu ia para campo, tá? Eu fazia esse processo, eu pegava a peça e ia fazendo o esboço, tá? Fazia um esboço, ia com um paquímetro na mão e ia tirando as principais medidas.
é um tipo de desenho bastante valorizado na indústria, tá? Principalmente se depois for feito um 3D com base nele e depois um detalhamento oficial, tá? E em que tudo isso é arquivado no sistema. Bem, então aqui eu já vou mostrar a versão cotada. Isso aqui fica arquivado numa pasta, tá? Mas depois que o desenho do 3D e o 2D está pronto, né? Se estiver entulhando demais, né? Porque papel geralmente entulha bastante espaço, já pode ser descartado. Bem, então eu não vou mostrar todo o processo de modelagem 3D, pois isso deixaria o vídeo bastante enfadonho, né? Então eu vou mostrar aqui mais ou menos os principais processos de como que eu cheguei nessa versão já acabada do 3D, tá? Então aqui eu tenho o 3D pronto, isso aqui é mais aparência, tá? Ele não é totalmente fabricável, pois tem alguns defeitinhos de contra-saída, tem alguns defeitinhos de desenvolvimento, vai. Bem, então como é possível de ver, tá? Primeiro eu criei esse esqueleto, tá? E depois eu vou produzindo as peças isoladamente, tá? Então depois de modelar o esqueleto, que tem mais ou menos as principais medidas do produto, eu modelo o cestinho, tá? Começo com superfície, tá? E depois eu vou trabalhando em sólido, tá? Todos esses detalhes aí de aparência, tá? Eu fiz a maior parte em superfície. Depois eu vou pro corpo, tá? O corpo vai seguir mais ou menos a mesma lógica. Eu vou pegar a superfície do meu esqueleto e vou ir trabalhando, né, em superfície, e depois eu vou criando sólido, tá? Com base nas ferramentas de sólido baseado em superfície, né? Na qual eu dou espessura para a superfície de aparência. Em tese eu estaria trabalhando com superfície classe A aí, né? Porque eu estou falando de produto aparente. Mas já que é uma empresa de lanternas, né? Eu acredito que essa questão de superfície classe A eles não tenham tanto zelo, né? Então a maior parte eu estou usando cilindros e esferas, tá? Então no corpo, né, nós podemos observar que tem as nervuras, tá? E alguns pontos de interface com o cestinho. Toda modelagem ela tem processo de retroalimentação, tá? Então você modela uma peça, depois você modela a seguinte, depois você ajusta a primeira que você fez a essa que está desenvolvendo, tá? Depois você volta para uma e volta para outra, tá? Isso é bem comum, até você encontrar uma harmonia entre as duas peças, tá? Principalmente se for peças de encaixe que tem interface uma com a outra. O fan, tá? Eu baixei pronto, tá? Não fazia sentido eu modelar, uma vez que já tem pronto no sistema. Eu utilizei o site do GrabCAD, tá? Eu não achei na medida que eu queria, então eu tive que pegar um maior e colocar ele em escala, tá? Até chegar na medida que eu queria, tá? Depois eu modelo a parte superior, tá? E essencialmente é o mesmo esquema, tá? Primeiro a superfície, depois o sólido. Aqui eu tive que fazer algumas cavidades para os olhos, tá? Para as pecinhas dos olhos e os reforços, né, internos, e também a parte de pintura que faz o nariz, né, e a boca do sapinho, né. O botão eu peguei de outro site, da 3D Content Central, que é um site que fornece modelos próprio da Dassault, tá? A própria Dassault que gerencia esse site, tá? É um site com modelos gratuitos. Só precisa fazer o cadastro lá e ir baixando, tá? A vantagem desse aí é que tem a versão do CATIA, né? Já inclusa. Depois eu modelo o arame, tá? O arame na base do sketch. Depois eu uso um swift circular, tá? E transformo ele em sólido. Essa aqui é a peça mais fácil de todas, tá? Eu utilizei o próprio plano de origem, né? Que corta o produto no meio. Então eu modelo o espaçador, que absorve várias geometrias ao longo da modelagem. Depois eu modelo o olho esquerdo, tá? Baseado nas cavidades que eu já tinha preparado, e também faço a pintura dos olhos, tá? Tudo com base em superfície. O olho direito eu já uso uma simetria de assembly, tá? O que deixou a modelagem bem tranquila, né? Porque bastava eu modelar o olho esquerdo que o olho direito passava a acompanhar. Depois eu modelo o refrator de luz, tá? Que parece simples, mas ele é meio chatinho de modelar porque tem essas ondulações. E aqui eu tenho um ponto também de interface, que é o ponto de trava. Depois eu modelo mais ou menos uma plaquinha, né? A plaquinha onde vai os LEDs, tá? Mais para gerar volume. E essas plaquinhas elas precisam de uma análise à parte, tá? Porque é uma parte mais para a parte eletrônica, né? É mais chatinho de modelar isso aí. Depois eu modelei o grommetzinho, tá? Depois eu fiz um cabo elétrico de mais ou menos 1 metro com aquela tomada BNT, tá? Essa tomada BNT ela tá com 3 pinos, mas o original tem 2, tá? A gente usa realmente 2. Então, para gerar um cenário, tá? Eu peguei uma mesa que eu tinha modelado uma vez, coloquei debaixo do produto, tá? E dei uma renderizada.
Aí ficou com uma aparência bem próxima do que eu tenho em mãos aqui. Agora eu vou fazer um detalhamento breve em 2D, tá? Mais ou menos no esquema que eu fiz o meu esboço manual. E então aqui eu faço a seleção de algumas partes, tiro o cabo da vista frontal, né? Porque eu não quero que o cabo apareça. Pode ver que eu esqueci o cestinho, esqueci algumas partes e fui fazendo algumas adaptações no 2D, né? No 2D que conversa com o 3D. O cabo eu coloco ele só na vista superior, tá? Então aqui eu escolho o tipo de corte que eu quero. Tá? Eu tentei o corte de secção, não gostei do corte de secção, então eu escolho o corte completo. Eu dou uma simplificada na vista e em seguida eu escolho a vista isométrica, né? Coloco uma vista isométrica para dar uma incrementada no desenho e bem aqui eu finalizo, tá? E bem, se for para levar a sério o detalhamento, tá? Haveria, além de várias adaptações do 3D, haveria a questão das cotas e depois desenhos de cada uma das partes isoladas, com detalhes, etc. Caso queira baixar esse produto, né, eu vou disponibilizar uma versão Step lá no GrabCAD e o link vai estar na descrição desse vídeo. Bem, então eu fico por aqui, espero que você tenha gostado, espero que tenha dado uma boa visão de estudos, né, de como funciona mais ou menos a produção de esboço e de produção de 3D. Então eu desejo bom trabalho a todos, bom serviço a todos, bom estudo a todos e até a próxima, se Deus quiser, e tchau, tchau.